Chico Veloso quer saber. Estou aqui tendo o prazer, a honra, a alegria, a satisfação de entrevistar o doutor Sérgio Rosmaninho. Quem acompanha nosso trabalho sabe que não é comum a gente abordar essas questões que vão ser tema aqui da conversa, mas é um fato que a gente celebra, ninguém comemora uma condenação, mas celebra-se a justiça. E, doutor Sérgio, um caso que repercutiu muito, uma questão de feminicídio, né? E a pergunta que se faz a sociedade friburguense deu uma resposta? Com toda certeza, Ayrton, a sociedade friburguense deu uma justa resposta a essa prática que, infelizmente, ainda atinge bastante Nova Friburgo, e esse caso especificamente que você está se referindo é de um tabelião que assassinou a sua esposa grávida, a sua sogra e o seu sogro, e a sociedade friburguense entendeu que houve ali o cometimento de um crime de feminicídio, na verdade 2 crimes de feminicídio, tanto contra a esposa e contra a sogra. Então não tenha dúvida que isso foi uma resposta muito salutar da sociedade, sendo esse caso o primeiro caso por condenação por feminicídio em Nova Friburgo. Então sim, a sociedade deu uma justa resposta. É muito importante porque é um crime que realmente acontece em nível nacional. Tem uma estatística muito cruel de 4 mulheres, 4 crimes, né? 4 ocorrências por dia de feminicídio, e essa resposta ela funciona assim, no sentido de que a justiça funciona nesse caso, né? Sim, a justiça funcionou nesse caso, mas não é só a justiça, né, que é importante para coibir esse tipo de conduta criminosa. É muito importante a gente ter ciência, e principalmente as mulheres que estão submetidas a essa condição de violência, né, que existe todo um aparato estatal para acolher essas mulheres. Eu me refiro especificamente à DEAN, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, que em Nova Friburgo funciona 24 horas. Nós temos o Ministério Público, que tem um núcleo de acolhimento às vítimas, e eu pude perceber com esse trabalho que eu participei nesse julgamento que o Ministério Público tem um lado humano que eu confesso que eu desconhecia, e que é muito acolhedor, muito protetivo, e que está sempre a postos para acolher a mulher. Então veja que todo esse aparato é fundamental para que se tenha uma redução desses crimes que ainda atingem de uma forma muito bárbara a nossa sociedade. E também é bom ressaltar que foram criadas ferramentas, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela tem uma função muito importante, primeiro com a criação das delegacias especializadas que ouvem e acolhem a vítima, né? E que atuam de maneira preventiva e assim, contribui para que essa incidência diminua bastante, né, do fato em si, né? Com certeza. Além dessas questões que você está colocando, da criação da DEAN, também tem as medidas protetivas, que elas são muito importantes para proteger a vítima, né? Então, o que eu considero da Lei Maria da Penha, talvez o marco mais importante, se é que é possível determinar um único marco, né? Mas eu acho que é a credibilidade da palavra da mulher, porque esse tipo de crime ele ocorre dentro do ambiente doméstico sem testemunha, onde está ali só o agressor e a vítima, né? Então, antes da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima não tinha nenhum valor ou pouco valor,
e você vê que você observa nas estatísticas uma subnotificação desse tipo de crime. A partir do momento que a mulher é credibilizada, a gente começa a enxergar uma condenação efetiva ou passa a ser mais efetiva dos agressores, né? Então, a Lei Maria da Penha é um marco fundamental nessa legislação. Mas não é só a Lei Maria da Penha. A gente tem todo um processo evolutivo legislativo desde então, desde 2006, que vai culminar em 2004 com a tipificação do crime de feminicídio, né? Em 2015 ele é uma qualificadora do crime de homicídio e em 2004 ele passa a ser um crime próprio, um crime autônomo, um tipo penal onde prevê que aquela conduta contra a mulher, e ali a própria legislação determina quais são os critérios que o crime é cometido em razão do gênero, e com também um recrudescimento da pena, uma pena muito elevada, de 20 a 40 anos. Então, todo esse conjunto legal contribui também, não tenha dúvida, para o combate a essa praga que assola a nossa sociedade. Que quem comete, em sua maioria, é o parceiro íntimo, que deveria proteger, acaba sendo o agressor, né? O responsável por um crime tão bárbaro. A sua participação nesse processo, pode falar um pouquinho dela? Posso sim. Bom, eu atuei ali como assistente de acusação, né? Assistente de acusação é uma figura processual no processo penal que ele tem por função principal auxiliar o Ministério Público na busca da condenação do agressor, né? Então, é legítimo que a vítima, ainda que indireta nesse caso, tenha essa pretensão de ver ali o assassino condenado, né? Então, minha participação foi nesse sentido de auxílio ao Ministério Público. É notória sua participação na questão empresarial, né? Foi uma participação numa causa civil, e até por questões importantes, porque viu uma família passar por uma situação extrema e assim, quem restou da família fragilizado, pedindo ajuda, e houve essa sua participação, não dito pelo senhor, doutor, mas a gente sabe que sua participação foi muito importante a assim, colocar por terra uma estratégia de defesa em que o Ricardo Jucá cometeu o crime sob a influência de um surto psicótico, e isso resultou nessa condenação que fez-se justiça, né? Sim, sem dúvida. Essa questão toda foi muito desafiadora para mim, né, Ayrton, porque eu sou um advogado voltado para essa área empresarial, como você bem disse. Eu nunca havia atuado num processo penal dessa magnitude de competência do tribunal do júri, né? E eu aceitei esse desafio por força da proximidade que eu tinha com as vítimas e também com a filha que sobreviveu a tudo isso, né? Remanesceu. E a gente conseguiu ter uma atuação que eu acredito sim que foi salutar, importante, porque a gente contribuiu com o Ministério Público para demonstrar exatamente que essa alegação de surto psicótico era uma construção já premeditada do réu, do assassino, para que ele pudesse, ao final, ter esse álibi de surto psicótico, né? Então, eu acredito que se ela teve, a relevância da minha atuação foi exatamente nesse sentido de desconstituir essa alegação de surto psicótico. Não houve surto algum, houve, na verdade, uma premeditação, e o Ministério Público, com muita eficácia e maestria, conseguiu comprovar com todo o conjunto probatório, com degravação de celular,
quase mais de 1 tera de dados quebrados, né, dos meios telemáticos do réu, que demonstravam que tudo foi premeditado. Então, eu acho que a minha contribuição foi nesse sentido. O réu não tinha surto algum. Celebrando o fato de ter se feito justiça, parabenizo aqui, a sociedade parabeniza a sua atuação e os demais envolvidos nesse processo, né, nesse duro processo. Gostaria de deixar alguma mensagem? Sim, com certeza, Ayrton. Esse mérito todo a gente não pode deixar de acreditar ao Ministério Público. O Ministério Público foi muito atuante, de uma forma muito convincente, veio para o julgamento o GAE Júri, que é o grupo especializado no Tribunal do Júri, né? Então eram promotores com expertise dentro de atuação, com promotores que tinham expertise de atuação nesse segmento de crime, né, do feminicídio. Então, a mensagem que eu quero dizer é que as vítimas que estão hoje sob violência doméstica acreditem no Ministério Público, acreditem nas instituições que já estão consolidadas, como a DEAN e o próprio Ministério Público. Procurem essas entidades que ali elas terão acolhimento e terão toda a proteção que elas necessitam para sair desse quadro de violência que estão submetidas. Muito obrigado. Foi um prazer.